Pedro, conta pro pessoal uma transação que foi marcante para você. Ela não precisa ser a maior, não precisa ser a menor, mas uma transação que você vê com carinho. Bom, quando a gente abriu o fundo em julho de 21, oficialmente, eu entrei um mesinho antes e tal. E essa época eu fui a primeira pessoa financeira do fundo. Então não tinha equipe, não tinha nada, né? E nesse primeiro ano, isso de julho a dezembro, nós fechamos 5 transações, né? Então, né, eu me envolvi em tudo, né? E teve uma especificamente, uma empresa, um armazém aqui no Brasil, que foi um processo que os fundadores do fundo, eles tiveram uma versão dessa nossa tese anterior, que era mundial. Aqui na América Latina, eles não fizeram muitas transações, fizeram mais Asia Pacific, naquele ponto, e venderam e começaram essa tese, né, depois. E eles conheciam muito bem esse vendedor, esse target que a gente queria comprar, né? Só que tinha aqui um grau de desgaste passado muito grande. Essa foi a segunda transação que você fez. Foi a segunda transação, aqui, no fundo. Tá bom, então vamos chamar ele de alvo B. Alvo B. Tá bom. Tá. Foi o alvo B, uma segunda transação aqui, que quando a gente realmente conseguiu montar um fundo super capitalizado para conversar com eles, tinha o primeiro ponto difícil aqui, que era desgaste de negociações anteriores num fundo prévio que eles tinham tido. Isso eu vejo bastante. Né? Então, eu lembro que nas primeiras conversas era assim, o preço para mim é tal, senão nem me procura e levantava e ia embora, entendeu? Porque as pessoas ficam fadigadas, né? M&A é misery and agony. Perfeito, eu nunca tinha ouvido isso. Você começa com expectativas, e você vai na mesa, e aí as pessoas vão se frustrando. E uma coisa que eu percebi, Pedro, é que existe uma assimetria de informação entre comprador e vendedor. O vendedor sabe tudo do negócio dele, mas o comprador está tentando descobrir. Então tem muita coisa que o vendedor interpreta erradamente como um abuso, como uma ousadia, às vezes leva para o pessoal, mas no fundo é só ignorância de um cara Exato. que está muito distante da sua realidade. Exato. Eu vi isso várias vezes na minha vida, inclusive ajudando meu irmão a vender a exame. Ele chega, pô, o cara falou isso, que não pode, isso aqui. Eu falei, calma. Ele não tem o ponto de vista que você tem, ele não tem a informação que você tem. Ele tem que te fazer essa pergunta. Eu sei que ofende, Exato. mas responda. Exato. Ele só está fechando o gap de conhecimento. Então é muito comum. Exato. Transação não deu certo uma vez, às vezes a transação faz muito sentido, ela é óbvia. E aí você tenta de novo, ela deu errado. No ano passado eu fechei uma transação para a Brasilata, que foi a terceira tentativa em 30 anos. Nossa, isso é uma vida. Uma vida. O fundador tentou lá atrás, 20, 30 anos atrás, não conseguiu. A gente tentou de novo 7 anos atrás e no ano passado eu tentei e fechei. Não foi mérito meu, tá? Eu acho que se você tivesse lá agora, você ia ter fechado. Se você, Pedrão, com toda a sua experiência, estivesse lá 7 anos atrás, você também tinha fechado. É um momento, é circunstância. Isso impacta, né? Tem fatores intangíveis ali que fazem muita diferença, né? Então estava desgastado, esse é o ponto. Estava desgastado, e tem um parêntesezinho, que o dono, né? Ele tinha outros negócios, né? E no passado, ele tinha feito, num passado não muito distante, tinha feito uma venda que ele dançou, assim, né? Foi uma venda muito ruim para ele, né? Então ele estava muito ruim. Então, assim, a primeira coisa machucado. Não quero de jeito nenhum, etc, etc. E tinha o desgaste do passado. O lado bom, ele não estava sendo assessorado, era o time interno dele. Ele dizia, quero tal número, se vira. Né? E o time interno dele vinha discutir com a gente, assim, muito bem organizados em informações, fazia tudo bonitinho, né? Mas eram pessoas que não tinham essa experiência de M&A. Né? E justamente era isso, a gente entrou com tem uma boutiquezinha que nos acessório, para nos ajudar nesse processo. Então foi desde um desgaste, já tinha um contexto complicado, desde vocês estão pedindo muita informação, eu tenho que gerar mais coisas que eu já tenho que gerar, e eu tenho um dia a dia para tocar, e ele, como dono dessa empresa, assim,
todo dia, como é que tá o caixa? Assim, ele tem uma ação grande, né, em cima dele. Ele falou, cara, preciso responder tudo para ele. Vocês estão pedindo um caminhão de coisas. Então, assim, gerou também um desgaste natural do dia a dia, que a gente tinha que fazer um equilíbrio, né, ter a sensibilidade. Então, várias vezes eu fui para o sul, né, para conversar com ele. Pô, tá bom, se não tem isso, dá para ter isso? Ou então você precisa de mais tempo para gerar isso, né? Então foi um processo longo, né? Mas as coisas foram se acalmando no final, até que, próximo do final da transação, ele ligou para um outro parceiro do fundo, que era esse que ele conhecia do passado, dizer, lembra do valor tal? Então, 20% a mais no meu bolso, senão eu não quero. Mas como assim ele aumentou o preço? Mas como assim? E não tinha, né, elementos. E a gente falou, tá bom, mas será que... Aí a gente acabou ficando próximo do time, teve um stick puxa que a gente conseguiu fazer porque adequava o dele, a gente conseguia justificar o número, né, para levar para frente. Então eu lembro que esse deal foi... E foi um deal que aí foi uma pressão minha também particular, porque foi o primeiro deal nosso que a gente comprou. Primeiro não, a gente comprou ele totalmente desalavancado. Ele tinha umas dívidazinhas pequenas, né, que a gente pagou no deserto, mas não deu tempo. O que a gente normalmente faz? Eu abro uma holding company, alavanco essa holding, trago o equity e compro a empresa. Não deu tempo, porque o prazo era muito curto, né, para fechar essa transação. Como eu falei, a gente abriu o fundo em julho, oficialmente. Essa transação foi fechada em início de novembro. Ah, Muito curto. uau. Não deu tempo de fazer tudo que a gente normalmente faz nas outras, né? E o conselho, pô, não vai botar a alavancagem, cadê a dívida, cadê a dívida? Não dá. O que a gente vai combinar? Aí eu fiz outro business plan, eu falei, com essa empresa, né? A gente vai alavancar essa empresa depois, porque eu tenho engatilhado o armazém A, B e C que eu vou comprar depois. Então eu alavanco essa, compro as outras, e no combinado eu vou atingir esse objetivo. Aí o conselho, tá bom, tá aprovado. Então assim, eu tinha uma venda interna difícil. Então você fez uma engenhariazinha financeira ali. Foi. Ao mesmo tempo, como é que eu justificar esse aumento de preço do cara? Né? Então a gente fechou essa conta. E a gota d'água nessa operação, depois que a gente vendeu, somos super amigos, de vez em quando a gente vai lá visitar os caras. Eles ficaram trabalhando como nosso shared service por um tempo, agora a gente está migrando. Então assim, o outcome final foi muito bom, mas esse meio do caminho foi muito complicado. No dia de fechar, estou em Curitiba para fechar. Esse outro ponto que, né, de novo, por causa da correria, agora a gente toma todas as precauções, mas a gente mandou o dinheiro e atrasou um pouquinho. O dinheiro ficou aqui e deu uma desvalorização de 5%. Só que quando eu vejo 5% no câmbio que eu recebi no valor da operação, eu cheguei no dia de fechar, eu chamei o CFO deles e falei, fulano, eu não tenho todo o dinheiro agora. E tinha que fechar naquele dia. Falei assim, eu não tenho todo. Aí o cara quase explodiu, mas como assim? Eu falei assim, cara, não tenho. Pô, então você que vai avisar o dono que você não tem todo o dinheiro. Eu falei, claro, eu vou lá sentar com ele e vamos lá dizer. Se eu posso, pago e uma semana depois eu trago a diferença. Não era muita coisa. O cara ficou... Isso porque durante a tarde inteira a gente estava nessa questão de traz o dinheiro, faz o repasse, né? Fecha o câmbio do lugar A para o lugar B. E ele com o carro em volta do escritório de advocacia, circulando. Né? Aí na hora que ele sobe, já estava super ansioso, eu falo, fulano, não tenho todo o dinheiro. Nossa, você imagina a confusão na sala. Né? Aí eu falei, tá bom, me dá 2 minutos aqui, ele tá bom. Né? Porque ao longo desse processo a gente acabou ganhando credibilidade também. O cara confiava na gente, sabia que a gente não era um fundo predador que só quer, né? Aí, essa transportadora que a gente tinha comprado antes, que ia ser o veículo de aquisição, eu falei, cara, como é que tá a sua carteira aí? Você tem recebível e tal? Eu fiz uma transação lá no dia com o banco, gerei o dinheiro e fechei o caixa e paguei. Nossa. Né? Mas foi assim um estresse e vários elementos aqui, né, que a gente aprendeu depois e levou pra frente. Essa história, puta, desde o dinheiro. Cara, dependendo do meu compromisso, eu redio ou já trago, já ponho na moeda local na hora, para evitar qualquer coisa, né? Se é em dólar, fica em dólar. Se é em moeda local, a gente faz isso. Aí, proibir essas conversas paralelas com outros sócios do fundo, que o cara quer mudar o valor assim. A gente que é o canal de conversa, né? Para evitar isso, né? Teve outro também engraçado, mas enfim. E essa história de, ao longo do processo, ganhar confiança, né, de quem está do outro lado, mostrando que você não, né, não está ali, não, simplesmente um tubarão que quer ferrar a vida do cara e tal, né? Isso ajuda muito em várias situações. Quando a gente comprou a transportadora, né, isso já era, né, lessons learned, não só de carreira e tal, porque assim,
negociar com quem você confia, ou pelo menos você acha que o cara é transparente, facilita muito, né? É. Na hora da transportadora também, a história, tá bom, vamos fazer um holdback. O que a maior parte, né, das empresas pede? Tá bom, põe numa escrow. Vários dos nossos casos, eu não tenho escrow. O cara acredita na gente e a gente retém o dinheiro, a gente paga sempre, né, naturalmente, mas então isso ajuda muito o fluxo de caixa, porque no fundo também você tem que otimizar, né, e segurar todos os pratinhos, né? Então eu lembro que essa aquisição foi uma, e logo de cara, né, logo na nossa entrada, super emblemática, porque muita coisa mudou em pouco tempo e a gente conseguiu reverter e gerar o closing, porque ele falou, se não fechar até o final do ano, não vendo mais minha empresa. Ele não precisava dessa venda. Não precisava. Né? E para a gente fazia toda a diferença. Uhum. Entrando no Brasil, um país super importante, chave para a gente. Ter essa empresa para a gente contava muito para conseguir mover, entendeu? Então foi, eu lembro que foi um achado. Que legal, cara. Muito bom esse deal. Parabéns, Pedroso. Uma história incrível. Você quer falar de mais uma tentação? Eu tenho. Porque assim, muitas delas são normais, entra nesse dia a dia, entra num ritmo, né, de você botar para dentro e comprar, que você acaba num. Sempre tem aquelas disputas de puta, target de capital de giro e tal, mas isso. Target EBITDA, mas como a gente vem tão amparado com todo o embasamento, né, dos nossos assessores, puta, a Price assessora a América Latina inteira, advogados, um dos melhores advogados, a gente investe muito dinheiro em deal. Então, na hora que eu chego pro cara, eu falo, cara, meu amigo tá aqui, não tem muito como ele falar. No máximo, às vezes ele, pô, mas esse aqui não dá pra. A gente fala, tá bom, vai, esse aqui eu dou, né? Tem um bem bolado, tem um equilíbrio de forças aí, mas eu acho que. Essa é a diferença do serial buyer, né? O serial buyer, ele já fez tanta transação que ele já tem um modelo de processo que Uhum. funciona para ele. Então, quando eu lidei com os serial buyers, ele já chegou, olha, é assim que eu vou calcular a EBITDA, tá? É assim que eu vou calcular a capital de giro. É assim que eu vou fazer ajuste de preço. Então, já vem as cláusulas do contrato. Já está tudo pronto. Então, é muito mais fácil você fazer o gerenciamento da expectativa do meu cliente. Porque é assim que eles vão ver, vamos trabalhar com isso. É assim que eles vão fazer. Se eu aplicar esse ajuste aqui, esse é o impacto. E aí, certo ou errado, tanto faz. É aquilo que vai valer. E a gente, assim, né? Nós somos um fundo, mas temos cabeças de operador. Aí volta uma história do investimento e tal. Agora, às vezes, num contexto, eu posso pagar um half a turn more no múltiplo de aquisição, porque para mim faz sentido aquilo. E no longo prazo, pô, aquilo se paga para mim. Eu não estou nervoso agora, né, de dizer que, né, eu não preciso. Eu reporto isso, mas eu não preciso. Eu não sou cobrado por isso, né? Então, aí nessas negociações, sempre sendo muito transparente, muito claro no jogo, né? Sempre. Às vezes a gente cede, né? Fala, puta, é importante pra gente, puta, beleza, pagar um pouco a mais pro cara e tal. Faz sentido, né? Então, tem o lado de, vamos chamar assim, da receita do bolo, né? Por uma questão, a gente faz isso bastante. Mas, por outro lado, a gente consegue muitas vezes equilibrar pontos que. Você fala assim, pra você faz tanta diferença assim? Eu falo, não. Pro cara faz total. Então, tipo, pô, vamos, né? E depois o que acontece? Muitos desses ex-vendedores fazem ponte pra gente com outras oportunidades nos países. É lógico. Então, assim, esse fator subliminar aí que fica numa entrelinhas faz muita diferença. Muito. Pô, eu já trabalhei em umas empresas que no M&A eu ia comprar alguém muito pequenininho, mas muito pequenininho, né? Que no final tinha um acerto de contas de pallet e chapatex. Cara, não era nada. Eu sei que se eu fosse seguir a ferro e fogo, né? Ele ia ter que me pagar, mas para ele faria toda a diferença, para mim zero. Mas internamente, não. É assim, tem que ser assim, e não quero nem saber, faz assim, ferra o cara. Eu tinha que obedecer, né, o contexto, mas na prática, eu acho que hoje ter assim, essa sensibilidade e essa flexibilidade, para a gente já rendeu muitos frutos muito positivos. Muito positivos. Num país, o cara ligou para a gente e falou assim: olha, vai ter uma mudança fiscal nisso, 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 dá uma olhada, porque eu acho que vocês podem tirar um troco daí. E foi. E foi. Eu comecei a economizar $200 mil de conta de energia. Acho que essa é a diferença de ter cabelo branco, né? Porque a molecada, e aí ela
está fazendo o negócio direitinho, ela aprende a fazer as coisas com rigor e ela começa a ter orgulho desse rigor. Assim tem que ser feito. E aí ele não percebe o valor intangível de você fazer essas acomodações. Então, de repente, ele está incentivado, porque é isso que ele aprendeu, e ele também não tem muito como fazer diferente, né? Não é uma... Exato. Mas quando você já tem cabelo branco, já tem experiência, já tem isso. relacionamento, você fala, brother, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir mão disso daqui, que para ele vai ser muito bom, e tá tudo certo. E lá na frente se paga. Não é uma conta exata. Exato. Né? Exato. Agora, por outro lado, também teve um episódio, está tendo agora, né? Tem reunião hoje à tarde com esse cara. É um ajuste de preço pós-venda, né? Na verdade, é um assessor dele, né? Que durante o processo ele sempre usava, por mais que ele dissesse, eu tenho todo o poder para tomar decisão, mas quando era conveniente para ele dizer, preciso checar com o meu investidor, né? Então ele usava isso de uma forma que falou, tá bom, vai, deixa, tá fazendo o papel dele, mas a gente sabe que, né? E eu fiz um pedido para ele, antes do closing, falei assim, fulano, vamos considerar como cutoff de data de ajuste de preço, fechamento do mês. Esse deal ia fechar no meio do mês, então vamos usar, que não vai mudar muita coisa. O nosso negócio ele é muito previsível, não tem negócio varejo, né, que se dá desconto, explode, não. Cara, é o reloginho que o cara paga todo mês o espaço que ele ocupa, né, e tá garantido, ele tem que pagar. Beleza. Aí ele falou, deixa eu ver com os meus e volto com vocês. Ele falou, a princípio eu não vejo problema, mas deixa eu ver. Ele não bateu o martelo. Só que ele foi um cara muito chato ao longo do processo, tá? Chegou agora um cálculo de preço. Ele deve ter feito os 2 cálculos, né? Usando o número de fechamento, usando o meio do mês. Ele falou assim. Só que ele não deu resposta e o SPA não consta isso, que a gente tem que usar o mês. Ele falou assim, e a gente mandou os cálculos de acordo com o SPA. Inclusive porque eu vou ser auditado por causa disso. Eu não tenho como desviar do SPA em tese, né? Tá bom. Falou assim, mas lembra aquele ponto? Então, o SPA não registrou e o cálculo está diferente. Eu falei, fulano, não, você não voltou com a resposta oficial, por isso que o SPA foi da forma que foi, e eu não vou voltar atrás. Poxa, mas a imagem... Eu falei, vamos lá. Você lembra? O meu assessor estava comigo no call, e eu tinha ligado para ele antes para confirmar, que fosse fazer uns 2 meses, então... Eu falei assim, fulano, não, é isso aí. Eles não aprovaram o nosso pedido. Então eu falei, cara, mas aí... Eu falei, cara, desculpa, não vou. Ao longo da... Aí ele espumou, né? Eu falei assim, ao longo da negociação, quando você precisava usar o nome dos seus investidores, né, para ou forçar uma decisão ou para não tomar uma decisão, a gente assumiu. E no dia você fez a mesma coisa. Então eu não vou flexibilizar agora. Então de vez em quando também tem que ter, né? Por quê? Aí volta no ponto. Ao longo do processo foi um cara que, né? Um cara nebuloso, né? Eu chamo de bagre ensaboado. Total. Aí também, de vez em quando, fala, não, bonitão. É o cálculo. Então, aí de novo, mas isso, a vida e a vivência ajuda muito, né, nesses contextos, né? Você tem que colocar o pé na porta, né? Exatamente. Ele falou, cara, bonitão, não. Aí na hora que eu falei que o passado, do jeito que ele tinha sido durante a negociação, o cara ficou espumado. Mas eu falei, cara, não vai ser. Aí para garantir, eu ligo para o cara de M&A, né, o nosso interno, fala assim, olha, fiz isso, se ele te ligar reclamando, não cede, porque não vai. Então, a gente trabalha muito junto nos bastidores também, às vezes liga, Pedro, eu posso ceder em tal coisa, eu tô aqui com o dono e tal. Eu falei, claro, pode, não tem problema. Então a gente funciona bem, mas assim, a maior parte das nossas relações são bem tranquilas, tá? Mas eu acho que esse episódio, logo do início de, como é que você redia o dinheiro para pagar e não ter problema? Como é que você está perto do dono para garantir que do dia para a noite o cara quer 20% a mais no bolso dele? E como é que, sendo que você já teve a aprovação do conselho para ir com um número diferente, né? Nossa. E você chega na hora, você não tem dinheiro para o cara, né? Então, eu acho que isso essa é uma transação que depois teve um lessons learned importante que a gente levou para frente para todas as outras. Né? Legal. Misery, né? Total. Tá gostando da discussão? Quer saber mais? Você já visitou o site www.bankersacademy.com.br? Lá tem muita coisa sobre uma carreira no mercado financeiro, como participar dos processos seletivos e sobre as atividades, sobre conhecimento, sobre cases. Confira esse site.
pode fazer bastante diferença na sua jornada no mercado financeiro.